Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho, segundo o relato de Lucas, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 67 ao 80. Aquilo que é chamado como Cântico de Zacarias. Lucas, capítulo 1, dos versos 67 a 80. Essa é a palavra do Senhor. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem às trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Esse menino é João Batista, o precursor do Messias. Nós temos observado, irmãos, as várias cenas em torno da concepção, do nascimento, dos primeiros dias de nosso Senhor Jesus. E parece que as atenções do céu, da terra, as atenções da história do mundo, todas estão nesse único evento, o maior evento de toda a história, o evento mais apoteótico de toda a história, a vinda do Filho de Deus em carne, a vinda do Salvador ao mundo. Se nós tivéssemos a capacidade de ter a visão daqueles profetas do Antigo Testamento, como fala em 1 de Pedro, capítulo 1, eles pegavam os seus binóculos proféticos e observavam o futuro e consideravam o tempo e as circunstâncias oportunas que viria essa tão grande salvação ao mundo, essa plena e poderosa salvação, provista por Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver, como diz o verso 69, sobre essa plena e poderosa salvação, sobre esse grande Salvador que chegou durante esse tempo. Será que nós entendemos, irmãos, o que é salvação? O que é salvação para você? Salvação é quando você está no trânsito e você é livrado de determinado acidente por misericórdia. Isso é uma partícula pequena do que significa ser salvo de alguma circunstância ou algo. Agora, o que significa sermos salvos? E melhor, eu gostaria de perguntar para você: você é um salvo? Você verdadeiramente é um salvo diante de Deus por meio da fé em Cristo Jesus? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Você tem certeza da sua salvação? Você tem segurança de ir morar no céu com Jesus? De entrar no estado de bem-aventurança absoluta quando partir dessa terra? Você tem segurança nisso? Você tem alegria que vem dessa salvação? Por que eu pergunto isso, irmãos? Porque alguns pensam que Deus toma, em determinado momento no passado, uma iniciativa, nos tira da nossa podridão, da nossa condição deplorável,
E a partir daquele momento olha para nós e diz, agora é com você. Faça o seu melhor. Nos vemos no final. E nós somos largados numa corrida à deriva, né? Como se Deus dissesse para nós, agora você se vira, faça tudo o que você puder para ser salvo. E assim nós passamos a vida inteira gastando a nossa energia carnal para agradar a Deus. O que é impossível, porque é impossível agradar a Deus na força do nosso próprio braço. Aliás, Jeremias 17:9 diz, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua própria força. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, cuja sua força é o Senhor. Então, irmãos, essa grande salvação provista por Deus para nós é uma salvação que podemos ter certeza, podemos ter segurança, podemos ter garantia, porque aquele que começou há de completá-la. E se nós fomos arrebatados para as trincheiras dos exércitos de Deus, se nós nos tornamos ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada nem ninguém poderá tirar-nos da sua potente mão. Zacarias, irmãos, cheio do Espírito Santo, falou sobre essa salvação proposta para Deus, por Deus para nós. É uma plena salvação. É uma poderosa salvação. Ela é completa. Ela é administrada pelo próprio Deus. É supervisionada por Ele, executada por Ele e concluída plenamente por Ele. Ao Senhor pertence a salvação. E como nós lemos em Hebreus 2:3, é uma grande salvação. Não é qualquer coisa. Por isso que Zacarias usa uma palavra muito preciosa aqui, que fala de força, de poder, de plenitude, de amplitude, para falar da salvação provista por Deus, por meio do Salvador que chega no mundo agora e do qual Zacarias está cantando. Mas a Bíblia apresenta a nossa salvação, nós podemos dizer, em 3 tempos distintos. E por isso há tanta confusão com respeito à salvação para alguns círculos cristãos. Porque a Bíblia apresenta a nossa salvação num tempo passado, Deus nos salvou, como diz 2 Timóteo 1:9, por exemplo. Como diz Efésios 2:8, pela graças sois. Isso já aconteceu. Está no passado, por meio de Cristo, do seu sacrifício. Mas a Bíblia também diz que nós estamos sendo salvos. Como fala 1 Coríntios 1:18, Filipenses 2:12, que diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos. Isso fala de santificação. Mas também seremos salvos. Isso fala de glorificação. Quando esse corpo corruptível for absorvido pela incorruptibilidade. Quando nós formos glorificados, quando o pecado for erradicado do nosso corpo mortal. Isso em Romanos 8:24 é tratado como a salvação que nós esperamos. Nós aguardamos do céu essa salvação. Bendito seja o Senhor. É sobre isso que Zacarias está cantando. A completude da salvação de Deus está na boca de Zacarias nesse cântico. Ou, em outras palavras, esse é um cântico de salvação. Porque o Senhor visitou e redimiu o seu povo. Porque o Senhor, como diz o nosso texto, suscitou plena e poderosa salvação. Amém? Então nós temos visto todos os eventos narrados por Lucas exaltar, enaltecer, chamar a atenção para o momento mais importante da história do mundo, que é o momento da concepção e do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A visitação do Filho de Deus na plenitude dos tempos. Você já olhou para esse evento assim?
Qual você pensa que seja o evento mais importante da história do mundo? Seu aniversário? Quando você ganha um bom presente? Um fim de ano? Os 30 dias das suas férias? Como nós somos pequeninos, irmãos. E como as coisas giram em torno de nós mesmos. Alguma coisa que você está ansioso por vir? Esse é o evento que você pensa ser o mais apoteótico para você? Será que é isso? Não, o evento mais importante da história do mundo é esse que nós estamos olhando. Aliás, se é esse é o momento mais importante da história. Quando nós nos sentamos aos pés do Senhor para ouvir o seu Espírito acender as palavras da Escritura e aplicá-las ao nosso coração. Esse é o momento que Zacarias estava valorizando. O dia que o Filho de Deus unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, foi revelado ao mundo. A salvação de Deus foi revelada. E todas as coisas giram em torno dele. Todas as coisas. Ele é o centro do coração de Deus. Quando Deus olha para ele, você sempre vai ouvir aquela voz do dia do batismo. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Ou aquela voz do monte da transfiguração. Este é o meu servo, o meu eleito, em quem a minha alma se compraz. E aqueles que estão em Cristo se tornam agradáveis a Deus. Como nós sabemos disso, irmãos? Os irmãos lembram, nós vamos falar de Simeão e Ana. Mas a Bíblia diz que quando Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado ao 8º dia, um ancião que aguardava a redenção de Israel tomou aquela criança nos seus braços, uma pequena criança. Quantas crianças haviam nascido? Quantas crianças iam até o templo? Quantas crianças eram circuncidadas? Em torno de milhares e milhares de anos. Mas aquele dia parou diante dos seus braços o Salvador do mundo. E o que ele disse, irmãos? Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram o quê? Um bebê que está nos meus braços. Os meus olhos viram a salvação. Foi isso que ele disse. O Senhor Jesus, ele tem esse nome porque ele é o Salvador do seu povo. E nos braços de Simeão estava o Filho de Deus, feito homem. Os irmãos entendem, irmãos? E se o Filho de Deus está ali, os anjos descem para ver. Se o Filho de Deus está ali, os pastores correm para ver. Se o Filho de Deus está ali, magos vêm andando do Oriente até Jerusalém para ver. A atenção do mundo está ali. É a salvação provista por Deus. A grande e preciosa salvação. E veja o verso 69 o que diz. Quem é ele? Ele é o rei davídico esperado. Para eles isso era uma grande coisa, irmãos. Porque havia sido prometido a Davi em 2 Samuel, capítulo 7. Assim, verso 12. Quando os teus dias se cumprirem, descansarás com os teus pais. Então, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Os irmãos percebem? Verso 16. Porém, diz o texto depois, a tua casa, de Davi, e o teu reino serão firmados para sempre. Teu trono será estabelecido para sempre. Esse é o filho de Davi. Segundo a carne, da descendência de Davi, Romanos 1:4. Mas designado filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Quem é ele? O Salvador do mundo. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o filho de Davi. Por isso o texto diz, como prometera
diz assim, que suscitou grande salvação na casa de Davi, seu servo. E segue dizendo, quem é ele? Ele é o descendente de Abraão, em quem seriam benditas todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Abraão recebeu em Gênesis, capítulo 12. E em quem se cumpriu essa promessa, irmãos? Em Isaac? Não. Em quem, irmãos? Gálatas 3,6 diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, o descendente de Abraão, que é Cristo. Os irmãos percebem, irmãos? Foi prometido aos santos profetas desde a antiguidade. Esse é o Rei dos Reis. O verso 76 diz assim para ele, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o caminho de quem? O caminho do Senhor, irmãos. O Rei dos Reis. O caminho do Senhor dos Senhores. Nós nem imaginamos o que seja isso. Se nós amontoarmos as pessoas mais poderosas dessa terra, com os nomes conquistados por eles maiores sobre essa terra, ninguém se compara a Cristo. Ele é o poderoso de Jacó. Mas ele não é só isso. Ele é o sol nascente das alturas. Versos 78 e 79 diz. Agora eu pergunto aos irmãos, o que seria a nossa vida sem o sol, irmãos? Existiria? Absolutamente. Não existiria vida. E esse pequeno astro, dele depende toda a sua existência. E ele é uma sombra. Ele é tão pequenino perto do sol da justiça. Esse sol da justiça é o que ilumina, o que dá conhecimento, o que traz revelação, o que tem poder para destruir as trevas, porque as trevas não podem prevalecer contra ele. É aquele que tem poder de dar a verdadeira vida, e vida em abundância, e conduzir a nossa vida pelo caminho da paz. Então nós precisamos, irmãos, ter uma visão clara de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande Salvador. Quanto mais nós olharmos para Ele, quanto mais nós o admirarmos, mais nós seremos transformados. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não viram vexame. Quando nós olhamos para Cristo, nós somos transformados de glória em glória. E isso é salvação. Essa é a salvação de Deus provista para nós. Mas é necessário que nós vejamos Ele desta forma, irmão, como Ele é. É necessário que nós vejamos Ele como um grande Salvador, para que nós conheçamos a nossa grande salvação e para que por meio dela e dele nós tenhamos segurança. Porque se Ele é esse tipo de Salvador, não há quem possa nos arrebatar das suas mãos. Se Ele é esse tipo de Senhor, quem poderá contra Ele? Isso nos enche de alegria. E é uma alegria indizível, como diz Pedro, e cheia de glória, que ninguém pode tirar de nós. Que nenhum sofrimento dessa terra ou dificuldade dessa vida pode tirar de nós. A alegria da salvação. Então, qual é a sua dúvida com respeito à sua salvação? Hoje você pode resolver o seu dilema. Como pode o homem ser justificado diante de Deus e entrar num estado de bem-aventurança eterna após morrer? Por um único Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E é isso que o cântico de Zacarias vem nos mostrar. E aqui nós vemos uma tão grande salvação. Primeiro, irmãos, verso 71, nós vemos a libertação dos nossos inimigos. E isso é salvação. O texto diz que ele veio para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Bendito seja o seu nome.
Chegou o libertador de Israel. Aquilo que todos esperavam. Só que não como eles pensavam, nem como eles esperavam, porque eles estavam desejosos por expulsar César do seu trono e estabelecer a nação de Israel como o centro do mundo. Mas ele veio como um rei que verdadeiramente libertaria as almas dos homens e começaria uma verdadeira revolução a partir do interior do ser humano. Esse é o nosso libertador, o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para destruir o verdadeiro inimigo, ou seja, as forças primárias do mal, o diabo, todas as suas hostes e poderes e principados e potestades, e veio colocá-las todas debaixo da sua autoridade, debaixo dos seus pés. Este é o nosso Salvador Jesus. E nós precisamos destacar essa luta, irmãos, porque o nosso Cristo é um Cristo vitorioso de uma forma extraordinária. E a partir daquele momento em que ele se torna homem, todos os dias da sua vida estavam atentando contra ele. Queriam assassiná-lo, como Herodes o fez, mandando matar todos os meninos de 2 anos para baixo, para destruí-lo. Satanás estava furioso com aquela presença, porque ele sabia que pouco tempo lhe restava. Porque esse é o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele venceu por nós. Aliás, irmãos, se nós ainda estamos com os nossos olhos nas coisas naturais, nós não compreendemos contra quem é a nossa luta. Contra quem é as nossas dificuldades. E hoje, com uma notícia muito triste de um grande homem de Deus, um grande expositor bíblico que se envolveu com uma outra mulher e destruiu seu ministério, eu fiquei pensando como Satanás é astuto, como Satanás não brinca de ser Satanás, enquanto nós brincamos de ser cristãos. Ele não brinca de ser diabo. E se não fosse a misericórdia de Deus, há muito ele teria nos destruído completamente, nos aniquilado, nos despedaçado como um leão que despedaça a sua presa. Mas a nossa luta, irmãos, não são contra as coisas naturais. Como o texto diz em Efésios 6,12, não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, diz o texto, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E o que faremos então? Vamos nos apegar à vitória de Cristo, porque Ele é o vitorioso. E nós agora estamos com Ele. Por isso que o texto de Salmo diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque podemos estar descansando nele e nos posicionamos juntamente com Ele no seu triunfo contra estas forças das trevas. E, aliás, Efésios diz que nós estamos assentados, né? E assentado é um lugar de repouso. Então, a nossa luta é uma luta por permanecermos firmes na posição que temos em Cristo. Amém? Revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes. Ficar o quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele segue dizendo, estai, pois, firmes. Irmãos, percebem, irmãos? Para que depois que passe o dia mau, e depois que terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Revestidos de toda a armadura de Deus. Colossenses 2,15 fala o quê? Desse rei libertador. Fala que ele, irmãos, cravou na cruz, verso 14, todo o escrito de dívida que havia contra nós. Ele cravou na cruz. Significa que a nossa folha corrida, com todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, foram colocados sobre ele no Calvário. E ele tirou todo o escrito de dívida que havia contra nós. E o texto no verso 15 diz, assim que com respeito aos principados e potestades, ele diz,
e despojou os principados e potestades, ou seja, tirou suas insígnias de autoridade e os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse é o nosso libertador, o Senhor Jesus Cristo. Então fomos livres de todos os nossos inimigos por esse libertador. E isso sim é salvação, irmãos. Ele foi aquele que entrou na casa do valente, o amarrando e saqueou a cada um de nós para ele. E era isso que ele estava fazendo nessa terra. Esse é o tipo de salvação que Zacarias fala, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Mas não só isso. O verso continua dizendo, 72, para mostrar, usar de misericórdia com os nossos pais. Esse é o tipo de salvação que Deus coloca sobre nós. Os irmãos entendem o que é misericórdia, irmãos? A misericórdia pressupõe um objeto miserável. Ela abrange a bondade divina para com angustiados e aflitos. Quem são eles? Nós. Nós somos esses objetos da misericórdia de Deus. Mas nós somos o quê? Miseráveis, pecadores. A misericórdia enxerga os homens debaixo do quê, irmãos? Das consequências do pecado. De uma miséria lastimável e necessitados de socorro divino. Você já se observou assim? Você verdadeiramente quer conhecer o Senhor Jesus? Verdadeiramente você quer ter um vislumbre da glória de Deus na face de Cristo? Você verdadeiramente já se enxergou dessa maneira? Quando você coloca uma roupa e vai diante do espelho, qual a opinião que você tem sobre si mesmo? Da sua condição? Isso não muda depois que nós somos salvos, porque a salvação diz respeito aos méritos de Cristo e não nossos. Nós permanecemos carentes da misericórdia de Deus todos os dias. A salvação era para os miseráveis. A salvação de Deus é para aqueles que estão numa condição lastimável. A salvação de Deus é para aqueles que reconhecem que sofrem as consequências da queda, do pecado, e carecem da glória de Deus. É para eles que foi enviada a salvação. Ele não veio chamar justos, ele veio chamar pecadores para o arrependimento. Qual o conceito que eu tenho de mim mesmo? Qual o conceito que você tem de si mesmo? A salvação de Deus, irmãos, é uma demonstração da sua misericórdia, que ultrapassa, como diz o nosso texto, várias gerações. Pense sobre isso. Para usar de misericórdia com os nossos pais. Zacarias está falando daquele povo rebelde, daquele povo que, como Israel mostrou para nós, murmurava contra Deus, blasfemava contra Deus, corria ligeiramente atrás de outros deuses. Por quê? Porque são miseráveis. São pessoas que carecem de Deus. Para elas foi proposta a salvação do Senhor. Os irmãos entendem, irmãos? O Senhor veio nos libertar dos nossos inimigos. O Senhor veio usar de misericórdia. Nós somos alvos da misericórdia. Em que momento nós deixamos, ou se é que já tivemos, em que momento nós nos afastamos dessa verdade com respeito a nós mesmos? Porque é nesse momento que começa a nossa ruína. E é aqui que se estaciona e se impede toda oportunidade de salvação. O que você pensa a respeito de si mesmo? Eu nunca matei, eu nunca roubei,
Eu nunca me apropriei do que não é meu. A pergunta é, na régua de medir, qual é o critério? O de Deus ou o seu? Porque no critério de Deus, qual é o ser humano capaz de amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento? Qual é o ser humano capaz de amar o próximo como a si mesmo? Qual é o ser humano? Qual é o ser humano que já não adulterou? Eu? Sério? Jesus disse que quando você olhou para uma mulher com intenção impura, você adulterou com ela e quebrou o mandamento. Quando você cobiçou as coisas más, você quebrou o mandamento. Quando você não guardou o dia do Senhor, você quebrou o mandamento. E todos os homens estão debaixo da maldição proporcionada por nós, por Adão, naquele dia no jardim do Éden, quando ele quebrou o compromisso dele com Deus. E nós herdamos naturalmente dele isso. E somos carentes da glória de Deus. Logo mais nós vamos voltar a falar de misericórdia. Porque a salvação de Deus é por pura misericórdia. Misericórdia, Deus não dá a você e a mim o que nós merecemos. Por isso que o salmista muitas vezes ora assim: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. A tua misericórdia se renova de geração em geração. Aqui nós vemos também, irmãos, Deus renovando, reafirmando a aliança e o juramento que fez, mostrando a sua fidelidade. Verso seguinte diz: e lembrar-se da sua aliança, da sua santa aliança, e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Agora pense sobre isso, irmãos. Quando nós voamos pela história bíblica, sabe o que nós encontramos? Um Deus que não deixou de cumprir nenhuma das suas promessas. Nada, irmãos. Nenhuma palavra dele voltou vazia para si mesmo. Todas as suas promessas foram cumpridas. E ele deixou registrado na sua santa e bendita palavra. Ele fez uma aliança com o seu povo. E ainda que o povo permaneceu infiel, ele seguiu usando de misericórdia. Ele tirou eles do Egito e diz que fez uma aliança com eles. E assim em Ageu ele diz que um dia viria o desejado das nações. Porque Deus é um Deus de aliança. E Deus fez como era uma aliança, um contrato na época do Antigo Testamento. Ele fez, ele se rebaixou, ele condescendeu e disse: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. Corte os animais. Então Abraão se agilizou em cortar os animais e os animais eram cortados, colocados metade de um lado, metade do outro, e as duas partes tinham que passar no meio dos animais, falando assim: assim me parta Deus, se eu não cumprir aquilo que eu estou estabelecendo nesse dia. Só que os irmãos sabem o que aconteceu, né, irmãos? Abraão foi colocado em profundo sono. E a Bíblia diz que o Senhor passou entre os animais. Foi ele que passou. Porque ele sabia que Abraão era capaz de cumprir aquela aliança, ele sabia que você e eu éramos incapazes de cumprir essa aliança, então ele se interpôs, como diz Hebreus 6, com juramento. E diante de duas coisas, o autor de Hebreus diz, pelas quais Deus não pode mentir, seu ser e a sua palavra, que permanecem para sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o tipo de renovação que ele fez conosco em Cristo Jesus. Aqueles que ele conhecia antes dos tempos eternos. Aqueles pelos quais ele veio morrer. Aqueles que ele veio salvar. Ele é um Deus fiel. E nós podemos nos apegar à sua fidelidade. Para o bem e para o mal, irmãos. Nenhuma palavra de Deus com respeito a você,
com respeito ao mundo, com respeito ao destino eterno dos homens, mudará. Nada. E nós podemos olhar para a história dos patriarcas e de todos os homens de Deus do passado e vemos que verdadeiramente Deus cumpriu a sua aliança. E em Cristo vemos a plenitude desse cumprimento, como nós já falamos. Essa é a nossa poderosa salvação. E essa poderosa salvação baseia-se num Deus poderoso e fiel. Amém? Mas essa salvação, irmãos, ela nos leva para o serviço diante dele. Bendito seja o Senhor. Zacarias segue dizendo assim, de conceder-nos o Senhor nosso Deus, que livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Então essa é uma salvação que tem comprometimento da nossa parte. Não é algo que você foi salvo, foi livre da condenação eterna e agora viva como quiser, faça o melhor que puder. Deus te estabeleceu como um sacerdote da sua casa. E Zacarias está falando uma coisa, irmãos, bem interessante, porque ele foi treinado para isso durante toda a sua vida, porque ele era de uma linhagem sacerdotal. Ele havia sido treinado para exercer o sacerdócio, não é verdade? Ele conhecia todos os ritos, todas as cerimônias, ele sabia cortar os animais, ele sabia oferecer incenso, ele sabia como funcionava cada coisa que Deus estabeleceu e como ele deveria de fazê-las. Ele recebeu um privilégio daquela aliança. E ele estava vivo para ver as sombras se tornarem realidade. E a partir daquele momento, irmãos, um verdadeiro tabernáculo foi erguido. Não feito por mãos, não dessa criação. Um verdadeiro sacrifício foi preparado. Uma nova ordem de sacerdotes seria aberta. Não de linhagem humana, mas de linhagem espiritual. Que agora ofereceria sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio dele, o seu Filho Jesus. Pense no seu privilégio, irmão. Se você não nascesse na tribo de Levi, isso era impossível para você. Se não nascesse na casa de Arão, você estava fora. Mas essa porta foi aberta para você. Pela porta das ovelhas. O nosso Senhor Jesus Cristo. E agora você e eu podemos adorá-lo. O texto diz sem temor. Livre de todo medo. Já pensou que graça, irmãos? E não é medo de Deus, porque do Senhor nós tememos. Jesus ensinou a quem nós devíamos temer em Lucas 12. E o temor é a atitude correta com respeito àquela pessoa por causa da posição que ela ocupa. O respeito que é devido a Deus. Esse é o temor que devemos a Deus. Quem é Deus? O Deus da Bíblia, irmãos, é um Deus terrível. A igreja é um lugar terrível. Como assim, irmão? Sim, a igreja é um lugar terrível, irmãos. Porque quando nós lidamos com a casa de Deus de qualquer jeito, Deus se levanta em favor da sua casa. Isso é terrível. Não é verdade? Bem nas palavras de Jacó em Gênesis 32. Quão terrível é esse lugar. Não é assim? É a casa de Deus. É a porta do céu. Então nós temos a quem respeitar e temer. Mas nós não precisamos temer mais ninguém. Nem mesmo os que podem tirar a nossa vida, irmãos. Nem mesmo aqueles nossos irmãos que estarão diante de tribulação e angústia e perderão suas cabeças. Nem mesmo quando nós fomos levados a tribunais por causa da nossa fé. E sermos levados a negar a Cristo
ou morrer, ou sermos destruídos, ou termos nossos filhos destruídos. Não é? Será que nós vamos ser capazes de verdadeiramente pensar assim? A ninguém devemos temer, somente a Deus. Que me poderá fazer o homem mortal, o salmista diz. Podemos servi-lo sem medo. Os irmãos entendem, irmãos? O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele é quem disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Nós podemos afirmar com segurança, não há quem temer. Os irmãos entendem, irmãos? Estamos livres para servir a Deus. Não precisamos mais temer a morte. Aliás, essa é uma maneira que o diabo aprisiona você. Como diz Hebreus capítulo 2. Por causa do medo da morte, os homens são escravizados à sua força por toda a sua vida. Por isso que um homem de 40 anos já vai procurar uma necromante, uma cigana, para saber do seu futuro, porque ele tem medo. Mas aqueles que estão em Deus não têm do que temer. Nada pode fazer o homem. Nós podemos adorar a Deus sem temor, tendo reverência a Ele. Mas não somente isso, leia o verso 75. Em santidade e justiça todos os dias. Essa é a grande salvação de Deus, irmãos. A salvação é aplicada a nós no processo de santificação. Ou seja, nós somos separados para o uso de Deus. Estamos sendo transformados à imagem do Filho de Deus. Isso se chama santificação. O que estamos fazendo nessa terra agora? Sendo santificados. Manifestando a santidade de Deus ao mundo, ao manifestarmos a vida de Cristo ao mundo. E não somente isso, estamos cumprindo a justiça de Deus sobre essa terra. Porque quando Cristo se manifesta em nós, irmãos, as boas obras de justiça que Ele preparou de antemão para que se manifestassem em nós, se manifestam como uma luz diante dos homens. É a justiça de Cristo manifestada em nós. É assim que servimos a Deus nesse tempo. Em santidade e justiça, só aos domingos, quando tem reunião. Não é? Em santidade e justiça, quando alguém que nós consideramos como espiritual está vendo. Em santidade e justiça, quando nós não estamos escondidos da mulher. Não é assim? Do marido. Em santidade e justiça, quando, irmãos? Todos os dias da nossa vida. Que grande salvação! Porque nela existe transformação, mudança de caráter. Berre à vontade, irmão. Vá para algum lugar domingo. Escolha com bastante luz, né? Com bastante pirotecnia, com uma música legal. Satisfaça a sua alma com essas coisas. Né? Faça isso. E não mude de vida. Continue sendo uma pessoa deplorável nessa terra, ocupando espaço em vão nessa terra. Essa é a realidade de muitas pessoas que se dizem cristãos nos nossos dias. Lembro do meu irmão contar que havia um vizinho dele que era líder de jovens de uma denominação e todos os dias aquele maldito espancava a esposa. Mas quando chegava a hora do culto, ele botava a Bíblia debaixo do braço e saía. A salvação de Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. A salvação de Deus é para o homem inteiro. É para transformar o nosso caráter no caráter de Cristo.
Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que xingava, não xinga mais. Aquele que se irava contra o seu próximo, agora ama o próximo. Ele tem a vida de Cristo sendo manifesta nele, e isso é um processo de crescimento em Deus. E isso é salvação. Essa é a salvação provista por Deus por meio de Cristo, irmãos. Amém? Verso 76 em diante. Essa salvação nos faz missionários. Essa salvação nos leva a preparar o caminho do Senhor. Essa salvação nos dá conhecimento e leva outros ao conhecimento. Essa salvação faz com que nós apresentemos a redenção proposta de Deus, que é a proposta de Deus ao mundo. Isso está no exemplo de João, quando diz: tu, menino, esse é João Batista, será chamado profeta do Altíssimo. O que ele faria, irmãos? Porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação e redimi-lo dos seus pecados. Os irmãos lembram de João, irmãos. Os irmãos lembram que Isabel significa Deus se lembra, Zacarias do seu juramento, e nasce esse homem, João. Deus é gracioso. E o que ele prega para aquela geração pervertida, corrupta? Ele está ali para anunciar o Salvador, para levar os homens para a prudência, para preparar um povo para o Messias. Ele pregava arrependimento de pecados e anunciava a salvação provista por Deus. Não é isso que nós estamos fazendo nesse mundo? É isso que nós deveríamos estar fazendo nesse mundo. A nossa primeira missão nesse mundo seria de missionários. A nossa primeira incumbência nessa terra é resgatar as pessoas das trevas para a luz, é trazê-los à prudência, é preparar para o Senhor um povo santo, zeloso de boas obras. Isso começa na nossa casa, quando pregamos aos nossos filhos, quando nós damos testemunho, quando nós somos homens e mulheres de Deus que conduzem nossas crianças a Cristo, a ver a sua miséria, a ver quão grande salvação Deus propôs, a mostrar a prudência que é servir a Deus, a como eles devem se arrepender dos seus pecados, porque nasceram em iniquidade, nasceram debaixo de maldição. E não é porque nossos filhos que são anjos. Pelo contrário, coloque duas crianças juntas e um único brinquedo e você terá a Terceira Guerra Mundial. Não precisa ensinar a criança a maldade. Você já vai transmitir ela através do nascimento. Mas você vai precisar ensiná-la os caminhos do Senhor. E você vai precisar ser luz nessa terra, nos seus negócios, com a sua boca, proclamar que Deus é bendito. Amém, irmãos? É isso que esse texto tem a ver conosco, irmãos. Amém? Pense sobre isso. E, aliás, irmãos, nós não aplicamos aos outros nada do que nós já não aplicamos a nós mesmos. Nós temos conhecimento da salvação, do redimir dos nossos pecados. Que grande fonte de bênção temos em Deus, né, irmãos? Filhinhos meus, como diz João, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecar, o que temos, irmãos? Temos um advogado diante de Deus. Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Ninguém, irmãos, que provou o perdão de Deus, que não provou o perdão de Deus, está apto para pregar em nome de Deus. Se nós provamos o perdão de Deus, nós sabemos o remédio para a nossa miséria. E nós experimentamos o perdão de Deus todos os dias, irmãos.
o redimir dos nossos pecados, o reestabelecer da nossa comunhão com Deus, o lavar da nossa consciência, tornando-a pura diante de Deus pelo sangue de Cristo, a vitória contra o inimigo pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que damos. É assim que vencemos nessa terra, irmãos. É assim que os nossos pecados são perdoados. É assim que nós podemos nos sentir em paz com Deus, por meio de Jesus. Tudo isso está provisto para nós, na nossa comunhão com Deus, para então anunciarmos e pregarmos aquilo que experimentamos. Sabe? Eu sei como resolver o seu problema, porque resolvi o meu por meio de Jesus Cristo. Eu sei como um homem pode ser justificado diante de Deus de uma vez por todas, porque resolvi o meu problema diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu sei o remédio para a sua miséria, porque eu era leproso também, e ele me lavou, e ele me limpou de todos os meus pecados e delitos. Eu sei o remédio de Deus, a salvação de Deus provista para o mundo. Chama-se o Senhor Jesus Cristo. Agora podemos morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. E não há nada o que temer, porque Deus está conosco. E além dos portões da morte, para aqueles que creem, sabem que jamais estarão sozinhos, porque nós, os que cremos e que fomos lavados pelo sangue do Cordeiro, seremos levados pelos anjos de Deus e não estaremos sozinhos na morte. Amém? Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. E qual é a base da nossa salvação? Encerramos aqui, só na leitura, verso 78. Graças à entranhável misericórdia de Deus, pela qual nos visitará, e já nos visitou, o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Os irmãos têm ideia do que significa isso, irmãos? Para um Deus que é Espírito, infinito. Os irmãos têm ideia do que significa essa expressão? As mais profundas misericórdias, do mais profundo das suas entranhas. Chama-se condescendência divina, irmãos. Deus abrindo o seu coração para nós. É por isso que nós estamos aqui essa noite. É só como é que nós começamos a nossa reunião. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. As entranháveis misericórdias de Deus. Deus revelou o seu coração para nós, irmãos. E mais que isso, Deus enviou o seu Filho. Que o Senhor nos ensine, irmãos. Ele brilhou nas nossas trevas. Ele trouxe luz e nos tirou da sombra da morte. Ele tem conduzido nossos pés pelo caminho da paz. E o que Ele quer de nós? Façamos como esse menino, irmãos. Possamos crescer e nos fortalecer em Cristo. Em espírito, como diz o verso 80. Possamos entender também, irmãos, que esse menino cresceu oculto aos olhos dos homens, porque cresceu em oculto diante de Deus, como é o processo natural do crescimento de um verdadeiro irmão e irmã. Às vezes nos desertos, até o tempo de se manifestar ao mundo. Possamos conhecer a salvação provista por Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é esse tão grande Salvador. É dele que Zacarias canta. O Senhor nos ajude, que o Senhor ganhe nossos corações. Por isso que eu perguntei no começo. Verdadeiramente nos sentamos essa noite nesse lugar para conhecer a Jesus? Agora nós ouvimos um pouco de quem é Jesus. O que nós faremos com respeito à nossa real condição?
Será que nós temos realmente aptidão para nos prostrarmos diante dele e dizermos assim: Senhor, a ti pertence a glória, Senhor. A nós, os simples mortais, o corar de vergonha, porque nós somos homens pecadores, carentes da tua graça, carentes da tua misericórdia, Senhor. Nós somos esses miseráveis. Sabe, irmãos, seja esperto, irmão e irmã. Porque aqueles que pensam ser justos não são justos diante de Deus. Mas aqueles que reconhecem as suas misérias têm a benevolência divina sobre eles. Então faça as contas e veja se é prejuízo entregar a vida a Cristo. Faça as contas. Ainda que custe tudo o que você tem, tudo que você tem não pagará o preço da sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? Tudo que você tem, tudo que você puder ajuntar durante toda a sua vida nessa terra, não pagaria o preço pela sua alma. Há só um capaz de pagar esse preço. Só um, ele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, vale muito a pena ser um alvo da misericórdia de Deus. Nossa, que mensagem depressiva, não é? Eu saí daqui deprimido porque eu descobri que eu sou um miserável. Nós somos miseráveis e pecadores. Sim. Mas ninguém nessa terra é mais feliz do que nós. Porque fomos alvos da misericórdia, apesar de nós e por toda a nossa peregrinação nessa terra, nem um dia ele nos há de faltar. E ele nos conduzirá até os portões celestes em paz. E falará para cada um dos seus filhos: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. Esse é o nosso tipo de Deus, irmãos. Como eu fico feliz com isso, você não fica? Que segurança, irmãos. Eu sou de Jesus. E ninguém pode arrebatar-me da mão dele. Amém? Vamos orar. Pai Santo, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, pelo teu bendito Espírito Santo, possa nos mover, Senhor. Que a tua palavra possa alimentar, Senhor, o nosso homem interior. Que a tua palavra possa nos mostrar a nossa responsabilidade, Senhor. Que a tua palavra possa revelar a nossa miséria, Senhor. Que a tua palavra faça, Senhor, o trabalho que te apraz, Senhor, e prospere naquilo que foi enviada por ti. Senhor, o teu Espírito Santo é que convence. Nós sabemos como estamos diante de uma geração endurecida pelo engano do pecado. Como os corações de muitos, até alguns que podem estar aqui, Senhor, estão cauterizados, como as suas consciências estão cauterizadas, Senhor. Mas tu és poderoso para produzir um milagre, Senhor, porque tu traz da morte para a vida, das trevas para a luz. Tu derruba toda a potestade do inimigo, Senhor, e traz da potestade do diabo para ti mesmo. Do império das trevas para a esfera de comando amorosa do teu Filho. É nele, Senhor, nosso Salvador, que nós temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, Senhor, que nos foi concedida em bondade para conosco, neste grande Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, possamos ver muitos rendidos a Ti, Senhor. Possamos ver, Senhor, muitos submetidos ao governo do Teu Filho. Muitos reconhecendo a sua pecaminosidade. Essa é a situação do homem, conforme a Tua palavra, Senhor. E nós não
ousamos falar outra coisa? Que o homem está perdido em delitos e pecado, morto em delitos e pecados. Anda segundo o curso do mundo, anda segundo o príncipe da potestade do ar, como um marionete na mão do diabo. Contra esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Mas ministra, Senhor, nós oramos por misericórdia a tua vida, Senhor. Senhor, traz, Senhor, vida a esses ossos secos, Senhor. Que nós possamos ver a realidade, Senhor, se tornando factual na vida de muitos e muitos, Senhor. Possamos ver, Senhor, olhos abertos, vidas transformadas, caráter moldado, Senhor, à imagem do teu Filho. Ó, Senhor, que o Senhor nos livre desses cultos cheios de coisas mirabolantes e sem transformação. Que a tua palavra seja anunciada, Senhor. Ajuda-nos, porque nós somos tão cheios de fraquezas, nós não somos melhores do que tantos outros que tropeçaram, Senhor. Tem misericórdia. Senhor, se estamos em pé, é porque o Senhor nos sustentou até aqui. Então, ajuda-nos, Senhor. Nós clamamos por Ti. Clamamos, Senhor. Clamamos por as pessoas que muitas vezes vêm aos domingos cumprir a agenda, Senhor. Clamamos, Senhor, tem misericórdia. Seja elas alvo da Tua bondade. Clamamos, Senhor, porque muitas vezes nós viemos aos domingos, Senhor, só para agradar o marido, a esposa, os filhos. Ou porque nós nos acostumamos, Senhor, a mais uma programação cristã. Que seja diferente, Senhor. Cumpre nós a Tua vontade, Senhor. Senhor, revela-te, Senhor. Abre, Senhor, a porta dessa esfera espiritual de realidade. Que as pessoas, Senhor, possam sentir o Teu poder, Senhor. Porque o Teu Evangelho é o Teu poder para a salvação de todo aquele que crê. Todo aquele que crê, Senhor. E nós sabemos como andávamos como ovelhas desgarradas, mas sobre o Teu Filho caiu a iniquidade de todos nós. Ó Senhor, salva, transforma, Senhor. Ajuda-nos. É a nossa oração, Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém. Proclamamos Deus.